Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Se não sentiu, não vertejou, for de chorar, luz pra cantar. Se não for simples, não cativar, for te esconder, luz para olhar. Se não amor, não abrandou, de cortar, bom mesmo é luz, pra que ficar? Se não luziu, não me encantou, for de amargar. Se não for luz, bom não ser. Se não Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem aqui na Rádio Mundial FM. Começamos com Moacir Camargo, a faixa número 5 do CD Terra Azul, Se Não For Luz. Este é um CD antigo que eu fiz questão de trazer hoje por causa dessa música. Eu adoro essa música. E eu gostaria de falar um pouquinho no programa de hoje sobre justamente o tema dessa canção. Se não for luz, bom não ser. É muito interessante porque, por meio das minhas práticas de meditação, por meio das minhas práticas de harmonização que eu faço em casa, quase que diariamente, às vezes eu não faço num dia, mas sempre práticas de harmonização é diária. Eu faço elas diariamente. Dentro das práticas de harmonização, às vezes eu fico só numa meditação, às vezes eu faço um trabalho mais completo de bioenergia, às vezes eu foco também num trabalho
paranormal, de abertura da clarividência. Às vezes eu recebo a presença de algum amigo espiritual que aparece lá em casa, me orienta, me ajuda a perceber certas coisas da minha própria realidade interna, assim como da realidade desse mundo em que eu vivo. Então é muito interessante porque, por meio dessas práticas de relaxamento, que é você simplesmente parar meia horinha do seu dia, 15 minutos que seja do seu dia, e você entrar em contato mais consciente com essa tua realidade interna, com os teus sentimentos, perceber os teus pensamentos, tuas carências, teus condicionamentos. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de autoconscientização, a gente amplia o nosso nível de lucidez, de compreensão de nós mesmos e da vida. E aí é óbvio que a partir do momento que você começa a se compreender melhor, você tem mais ferramentas para mudar seu comportamento. Você tem mais ferramentas para não cair em armadilhas da sua própria mente, para não cair em comportamentos viciados, automáticos, condicionados. Então é muito importante esse processo. Não importa se você quer fazer uma prática de meditação, depois você emenda uma prática X, uma prática Y. Você pode parar para fazer Tai Chi Chuan e depois você pode relaxar, fazer uma meditação. Você pode parar diante do seu altarzinho na sua casa, acender um incenso ou uma vela, um aromatizador. Enfim, cada um tem o seu jeitinho particular. O que importa é você parar 15, meia hora, 30 minutinhos do seu dia para buscar esse contato com você. Para você sair do piloto automático. Por quê? Porque você passa a vida pensando, agindo, muitas vezes de forma automática. E se você não parar para ter esse contato mais consciente, você não consegue mudar o que você tanto quer mudar. Mudar para quê? Para conquistar essa paz interior, essa felicidade que você tanto quer. Então, como eu ia dizendo, ultimamente, nas minhas práticas de harmonização que eu tenho feito, eu tenho percebido muitas coisas importantes que estão mudando a minha vida. Mudando principalmente a minha vida no sentido interno. Na verdade, mudando a maneira como eu me relaciono com a vida e comigo mesmo. Eu estou compreendendo muitos hábitos mentais, emocionais, muitos comportamentos, tanto internos quanto exteriores, que eu tenho e não sabia. E uma das coisas que eu percebi é algo que você pode encontrar em várias doutrinas espiritualistas, principalmente nas orientais, como budismo, taoísmo, hinduísmo, nas suas mais diferentes vertentes e linhagens. Mas uma coisa é quando você lê uma doutrina, um livro, estuda e escuta, aprende aquele ensinamento, você lê, aprende aquele ensinamento, isso é aprendizado. É algo que muitas vezes se limita ao entendimento racional, ok? Quando você começa por meio da vivência, da experiência, quando você começa por meio de uma prática onde você se interioriza e descobre certas coisas em você e na vida, parece que aquilo dá um clique em você e é como se você fizesse um upgrade. É como se você desse um salto evolutivo. Você fica mais sábio. Porque você percebe algo em você, e quando você percebe, não apenas racionalmente, mas quando você percebe além da compreensão mental, é algo que é maior,
que a mente. Você percebe no fundo do teu coração algo em você ou algo na vida. Então aquilo não é só entendimento racional. Aquilo é compreensão. Aquilo é sabedoria. Você se torna mais sábio. Isso é interessante. É algo que é difícil explicar por palavras para quem, de repente, não tem esse tipo de experiência. Quando você começa a ter esse tipo de experiência transcendental, aí você vai entender o que eu quero dizer. Então, nessas últimas experiências, nessas mais recentes que eu tenho tido, eu tenho percebido justamente isso que a música fala. Se não for luz, bom não ser. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso do meu modo de compreensão. Eu percebi algo que eu já tinha estudado há muito tempo, mas eu não tinha compreendido. E agora eu compreendi. E eu vou fazer uma afirmação nesse momento. Eu percebi, eu compreendi que a causa, a fonte de todas as desgraças humanas, de todo o nosso sofrimento, está no ego. Ah, Vitor, isso eu já li faz tempo. Tá, eu também já li faz tempo, tinha até esquecido que já li, era mental. Quando você compreende é diferente. A causa está no ego. O que é ego? Ego significa eu. Tá? É eu. O ego, a maneira como os espiritualistas entendem o conceito de ego não é exatamente como o conceito freudiano de eu, ok? É um pouco diferente. Quando a gente fala em ego, a gente está falando naquele nosso senso do que eu sou. É como, eu vou tentar traduzir em palavras bem para leigo mesmo, bem fáceis, nada técnico, tá? Vamos dizer que o ego seria aquela nossa imagem, aquela nossa autoimagem, aquela imagem que nós temos de nós mesmos e tentamos manter no mundo. É o nosso personagem. É aquele personagem, aquele estereótipo que a gente quer manter, nem que seja nas aparências. Muitas vezes, esse personagem, ele não condiz com a nossa realidade interna. Eu estou conversando aqui de forma bem simples, repito, não estou usando linguagem da psicologia, não, porque eu não sou psicólogo. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem banal, tá? Um exemplo bem banal, porque com exemplos banais, bem brutos, bem estereotipados, a gente consegue entender. Vamos pegar um jovem extremamente inseguro. Ele é muito inseguro com relação a várias questões na vida dele. Esse jovem, ele pode tentar superar essa insegurança como? Uma das formas é de maneira superficial. Em vez de ele procurar um psicólogo, em vez de ele buscar, mesmo que não seja com um psicólogo, o autoconhecimento e se trabalhar, vamos dizer que ele procure resolver essa insegurança dele no nível mais superficial que tem. Então vamos supor que esse jovem, essa pessoa, tá? Ela resolva fazer academia para ficar super malhadão, super fortão. Eu não estou dizendo que todo halterofilista tem esse tipo de problema, não é isso, tá? Eu estou dando um exemplo específico. Eu não estou dizendo que todo fisiculturista é inseguro, estou dando um exemplo específico. Então, o cara ele resolve suprimir, ele resolve transcender, superar essa insegurança, construindo uma aparência externa no corpo físico dele de um homem muito forte. Vamos dar aquele outro exemplo para uma mulher. Ela é muito insegura, ela não tem autoestima, então ela resolve lidar com essa insegurança num nível apenas superficial. Então ela resolve desesperadamente buscar uma dieta, ainda que ela não esteja
obesa, ainda que ela seja magra, mas ela quer fazer dieta, ela quer malhar demais na academia todos os dias de forma obsessiva. Eu não estou falando que eu sou contra ir na academia, eu mesmo faço musculação. Eu faço musculação. Eu estou me referindo àquela pessoa que busca aquilo de forma exagerada, encobrindo um problema emocional, um problema psíquico, uma fragilidade interna que ela tem mal resolvida. Então ela vai tentar resolver aquilo apenas superficialmente. Ela até poderia também buscar no lado superficial, mas se ela não buscar o autoconhecimento, ela não resolve aquilo. Ela está buscando apenas tampar o sol com a peneira. Ela está resolvendo num nível apenas que não é resolver, é fugir. E a gente faz isso o tempo todo. A gente coloca no mundo externo a fonte da nossa felicidade. A gente acha que a gente tem que resolver no mundo externo para poder ser feliz internamente. Tá? Então é como esse sujeito que ele acha que ele vai se sentir forte, seguro. Ele acha que ele vai sentir que ele tem o autodomínio buscando uma aparência física de força, quando internamente ele tem uma série de problemas mal resolvidos que ele tem que lidar. Tá? É um exemplo que eu dei. Então a gente faz isso. A gente começa a alimentar certas ideias, muitas vezes inconscientemente, sem ter domínio, sem ter percepção, sem ter lucidez. A gente é manipulado pela mídia, pela cultura de massa, a valorizar certas questões, como se, valorizando aquilo, a gente fosse ser feliz. Então a gente acha que para eu poder ser um homem de sucesso, eu tenho que ganhar o meu primeiro 1 milhão. Eu já vi muito isso. Se você pegar essas revistas de orientações de carreira profissional, a ideia que essas revistas dão, eu não estou dizendo que elas não tragam nada positivo, elas trazem muita coisa boa. Mas eu já vi muitos artigos escritos dando a ideia de que você só né, essa ideia é implícita, tá? Implícita. Você só vai ser um profissional de sucesso se você tiver o teu primeiro $1 milhão no banco. Ou seja, se você não ganhar muito dinheiro, você não é um profissional de sucesso. Se você não for muito famoso, você não é um artista de sucesso. E isso está contaminado na nossa cultura atual. As pessoas elas têm necessidade de serem seguidas por muita gente no Facebook. Elas têm necessidade de colocar o dia a dia delas no Facebook para que todo mundo curta, porque elas querem ser celebridades. Ou seja, muitas pessoas estão tratando um problema interno, que é o quê? Carência afetiva, num nível superficial. Eu vou ficar colocando o meu dia a dia no Facebook, porque aí meus amigos virtuais vão me curtir, vão comentar, e eu vou me sentir menos solitária. Olha só. Eu não estou dizendo que você não deva usar o Facebook. Eu não estou dizendo que você não deva compartilhar bons momentos com as pessoas. O que eu estou dizendo é o mesmo exemplo do rapaz lá que é obcecado em fazer musculação ou a mulher obcecada. São exemplos específicos. É o tipo de pessoa que procura resolver problemas lá fora, num nível muito superficial, em vez de resolver internamente. Por meio do autoconhecimento, por meio da mudança de comportamento. Então o que acontece? Nós acabamos valorizando coisas que nunca vão trazer aquele sentimento de satisfação, de realização. Quantos empresários milionários são workaholics, são viciados em trabalho? O sujeito tem uma empresa, tem milhares de funcionários, mas ele não consegue curtir um domingo com a família. Ou se ele sai para almoçar com a família, ele não desconecta do celular, mentalmente ele não se desconecta do trabalho.
Ou seja, ele é um escravo do trabalho. E muitas vezes não é por necessidade financeira, porque o cara já é milionário. É porque ele sustenta um ego, um personagem em que ele precisa ser cada vez mais um homem de sucesso. Cada vez mais um homem de sucesso. E isso nunca tem fim. Porque ele pode ter cada vez mais sucesso e isso nunca satisfaz ele. Você percebe isso em grandes empresários, em celebridades. A gente vê aí atores de Hollywood cometendo suicídio, como Robin Williams. Eu não sei o problema dele, mas o que eu estou querendo dizer é que fama, dinheiro, necessariamente não vai te trazer a tua tão desejada paz interior. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, ao contrário. É bom a gente ter dinheiro para poder investir na nossa cultura, no nosso lazer, no nosso aprendizado. Eu não sou contra. O que eu estou dizendo é, não coloque a fonte da tua felicidade em coisas externas. É isso que eu estou querendo dizer. Você entende? Às vezes a pessoa ela pode viver simples no campo, mas ela já se sente plena. Ela não precisa ter uma mansão, o carro do ano, porque ela já está preenchida por aquilo que ela tem. Ela já tem aquilo que ela precisa no momento. Ela não tem a necessidade de todo mês viajar para Paris para comprar novas roupas e etc. Tá? Não é ser contra isso. Eu estou dizendo que você não pode achar que você só vai ser feliz quando você conquistar essas questões. Então, não vamos alimentar esse tipo de ideia, de valores que são manipulados pela mídia. Por quê? Gente, nós vivemos num sistema capitalista. E no sistema capitalista há a necessidade de... a economia ela precisa ser movimentada pelo comércio. Há essa necessidade da venda, da compra e venda. Isso tem que estar sempre ocorrendo. Então, é importante que sempre tenha gente comprando coisas. Aí eu pergunto para você, será que você necessita tanto de coisas? Será que o que realmente você não precisa é olhar para dentro de você e ver quais são as tuas necessidades reais? Será que realmente você de repente aí que é casado, vamos dar um exemplo aí, você é marido, será que você precisa realmente que a tua mulher seja aquele padrão de beleza perfeito que a mídia coloca como sendo? Será que a tua mulher ela já não é bonita o suficiente para te atrair? Por que que ela tem que ser igual àquele modelo de perfeição, de beleza, que é cultural? Porque houve épocas na nossa história da humanidade que a mulher bonita, desejada, ela não era esse modelo de magreza que a gente vê hoje na mídia, não. Ela tinha curvas. Hoje a mulher não pode ter curva que já acha que está gorda. Então, a gente tem que olhar tudo isso para ver o quanto a gente alimenta de trevas, de manipulação coletiva. Olha para dentro de você, tenta sentir no teu peito, não é a tua cabeça que vai dizer. Porque a tua cabeça, a tua mente já está impregnada de valores e ela está confusa. É o teu coração, é o sentimento que vai dizer realmente qual é a tua necessidade, não é o ego. O ego é o que você quer colocar para fora, é a tua imagem, é o teu eu interior, é a tua verdade interna. É isso que você tem que sentir. E aí é que entra a questão da música. Se não for luz, bom não ser. Ou seja, não valoriza aquilo que não te traga realmente harmonia, luz interior, paz, felicidade, que não é alegria. Felicidade é algo duradouro. A alegria é momentânea. Então, se não for luz, se não for algo que te faça se sentir bem internamente, algo que te traga crescimento, cuidado.
Cuidado, não valorize qualquer coisa que a mídia coloca por aí, não. E aí você vai perceber que você, com o tempo, vai deixar de se identificar com o ego, com o personagem que você criou, ou que você quer manter para a sociedade, e você vai começar a se identificar, sabe com o quê? Com um potencial infinito que você tem para desenvolver. Você vai começar a se identificar com um amor infinito, com uma sabedoria infinita. Ou, em outras palavras, você deixa de se identificar com o ego, com o personagem, para se identificar com o teu eu superior. Ou, em outras palavras, com Deus. Não aquele Deus lá longe. Deus que se manifesta em você. Entendeu? Então, procure essa luz. Procure se identificar com todo esse potencial fantástico que você tem em você, dentro de você. E não com o ego, com o personagem que você quer manter para a sociedade. Porque isso é que te traz muito sofrimento. Esse assunto é muito amplo. Eu vou retomar ele em mais programas, ok? Eu queria falar mais, mas nosso tempo acabou. E é difícil eu passar em palavras experiências que a gente teve em estados de meditação, em estados transcendentais. Mas a gente volta a abordar esse assunto. Eu quero lembrar que a Revista Cristã de Espiritismo e a Revista Caminho Espiritual, que eu edito, estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Procura Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. E o nosso site, www.rcespiritismo.com.br. Fique em paz, a gente volta a falar mais sobre esse tema e até o nosso próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim